Toda primeira segunda-feira do mês é dia do quadro Simplificando a Previdência com os doutores Marcos Bússolo e Charlene Cruzeta. Hoje recebendo a visita do doutor Marcos Bússolo, que gentilmente aceita o nosso convite e vem falar de sistema previdenciário aqui na Guarujá. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Heber. Bom dia, o pessoal do escritório que também está nos ouvindo. E um bom dia especial a todos os ouvintes da Guarujá FM. E hoje aqui para a gente falar um pouquinho, de planejamento previdenciário. Algo que é tão novo, que tem se falado muito, principalmente após a reforma da Previdência. Não dá para ficar sem planejamento previdenciário, até porque um planejamento ele vai refletir a vida toda da pessoa depois do trabalho, né? É a aposentadoria da pessoa. Um erro de escolha de um tipo de benefício vai refletir na vida toda da pessoa. Por isso que é importante a gente... Agora, essa expressão planejamento previdenciário, ele é novo, né? Ele surgiu depois da reforma, né? Porque meio que antes da reforma todo mundo já estava acostumado mais ou menos com as regras, eu tenho que contribuir tanto tempo, apesar de tanta idade. Agora nos bastidores mesmo nós estávamos falando de uma situação que já surgiu uma série de vertentes, abriu-se um leque, né, doutor? Sim, o planejamento previdenciário está muito longe de ser aquela simples soma de um tempo de contribuição. Já não é mais assim, né? Há tempos atrás, antes da reforma, a pessoa levava a carteira de trabalho no escritório e se fazia uma soma de tempo e ótimo. No máximo, viam a necessidade de considerar um tempo rural, um tempo especial para fazer a conversão. E a reforma da Previdência, realmente, como falasse, ela abriu esse leque de possibilidades. Nós ampliamos aí com 5 regras de previdência. Regra da idade, pedágio de 50%, pedágio de 100%, existe a idade mínima, né? Pontos. Então, o planejamento previdenciário, ele além de uma simples soma de tempo, você vai considerar tempo passado. A gente faz uma análise de todo o histórico contributivo da pessoa. Ali a gente vai verificar, por exemplo, se ela teve contribuição como autônomo. Então é possível verificar a possibilidade de uma indenização passada. Indenização, o que é? É o pagamento daquelas contribuições que a pessoa deixou de fazer em determinado período como autônomo. É possível pagar de forma retroativa. Dá para resgatar isso, é? Dá para resgatar, sim, é muito interessante. Quando a gente pega um caso, né, de um cliente onde a gente vê que existiu no passado um período de pagamento como autônomo, o que é o autônomo? Ele vai lá e preenche um carnê, aquele carnezinho laranja, né, o básico, aquele que todo mundo conhece, e consegue pagar 1, 2, 3 meses e depois por um problema ou outro, enfim, uma situação, um esquecimento mesmo, ele deixa de pagar. E a pessoa não percebe isso e fica às vezes 1, 2 anos sem fazer esse pagamento, 6 meses. Então, com isso é possível fazer um cálculo, pedir para o INSS, se esse período for acima de 5 anos, né, e fazer esse pagamento. Com isso a gente consegue ganhar tempo e muitas vezes carência também. E isso é muito importante, isso muda muito. Nós temos casos de pessoas que nós conseguimos antecipar 3, 4 anos uma aposentadoria. Tudo isso? Sim, tudo isso, porque ela já tinha os 180 meses de carência, que é o mínimo necessário. Isso é o mínimo, doutor, 180. 180 é o mínimo. Tá. Carência, o que é? São contribuições efetivas. Ele efetivamente contribuiu, né? Porque, por exemplo, um tempo rural, ele não conta para carência, ele conta para tempo, mas não conta para carência. Existe uma diferença técnica aí, né? E isso faz muita diferença. E aí nós fizemos um cálculo, ela teria que investir R$7.000 de indenização passada. E ela não tinha esse dinheiro no momento. Mas aí nós fizemos um cálculo e mostramos para ela que ela iria antecipar 4 anos. E esses 4 anos ia dar mais de R$60.000. Né, depois da aposentadoria, evidentemente. Então o que aconteceu? Ela foi atrás, pediu dinheiro emprestado, enfim, deu jeito. Deu o jeitinho dela. Né? Fez o pagamento e agora está aguardando completar a idade mínima para se aposentar e antecipar essa aposentadoria nesse tempo. Quando se fala em planejamento previdenciário, é muito comum hoje em dia a gente ver as pessoas cada vez mais jovens, elas se preocupando com esse tipo de situação,
as pessoas ainda não se atentaram à importância de caminhar corretamente com a Previdência para ali na frente, que é muito rápido, a vida é um vapor, ela ser assistida pela Previdência Social. Então. Não, a gente não se atenta antes, né? A gente, quando é jovem, termina a faculdade, enfim, né? Sai de casa e só pensa em trabalhar, começa a trabalhar, mas não faz um plano, né? Eu costumo dizer que a gente planeja a faculdade, planeja uma viagem, planeja o casamento, mas não planeja a aposentadoria. Claro, sempre se fala, quando eu me aposentar, eu quero me aposentar. Claro que existe aquela ideia que a gente não deve ficar pensando, né, quando me aposentar. Mas planejar faz sentido. Se aposentar, parar de trabalhar, não, mas planejar uma aposentadoria faz todo sentido, né? Então, assim, o que a gente tem recomendado? Não existe idade mínima para fazer um planejamento. Mas a gente tem visto ultimamente aí que o pessoal aí a partir dos 40 anos, 45, já é interessante já começar a analisar, porque com isso a gente começa a verificar os valores que pode contribuir. Claro, né, existe, por exemplo, algumas categorias de situações, né, de contribuintes que não tem como modificar a contribuição. Por exemplo, o empregado com carteira assinada, ele tem o salário fixo dele, né? E claro, ele não pode chegar para o patrão dele e dizer, olha, eu quero agora aumentar o meu salário para tanto que eu quero me aposentar com tanto. Isso é o famoso CLT, né? É o CLT, aí ele não pode, né? Mas geralmente, assim, ó, o empresário, o autônomo, segurado facultativo, existem diversas categorias e tem muito isso hoje, né? Tá se falando muito nos PJs, né? Que as pessoas MEI, né? que estão prestando serviços, né? Através de um CNPJ. Esse pessoal, sim, esse pessoal é possível planejar valores, formas de contribuição, as alíquotas que vai pagar, né? Porque toda contribuição ela é identificada por uma alíquota, um númerozinho que o INSS, lá o sistema da Receita Federal, identifica esse pagamento, né? Então, em resumo, assim, a gente, com relação à idade, não há idade, mas a gente recomenda o pessoal aí a partir dos 40 anos de idade hoje, já é interessante começar a fazer esse planejamento. O senhor falou algo que me chamou a atenção. CLT, o trabalhador, o profissional, a maioria do trabalhador brasileiro não tem como chegar lá no patrão e falar, aumenta meu salário aí que eu quero me aposentar e ganhar uma grana a mais quando eu estiver aposentado. Mas ele pode melhorar essa situação dele, como, por exemplo, a contribuição obrigatória já vem descontada em folha, pronto, né? Mas ele pode contribuir com um pouco mais por fora? Pode. A pessoa que tem a carteira anotada, né, ela pode fazer uma contribuição também extra como um contribuinte individual. Por exemplo, eu tenho um trabalho numa empresa, né, enfim, qualquer trabalho, mas eu posso fazer um trabalho extra fora do meu horário de trabalho. Então eu posso contribuir com um carnê, sim, e isso vai ser somado. Não vai ampliar o tempo de contribuição. Por exemplo, é muito comum muitas pessoas terem atividade concomitante, que nós falamos, né? Atividade concomitante é isso que você falou, esse exemplo de ter 2 trabalhos. Evidentemente que não ao mesmo tempo, no mesmo horário, né? Horários diferentes, né? Mas você pode fazer 2 contribuições, sim, que é a atividade concomitante. E aí muita dúvida que o pessoal tem, né? Bom, se eu tenho 2 atividades, eu vou ter o dobro do tempo. Então, não, essa é a pergunta. Eu não tenho o dobro do tempo, mas eu tenho a soma dessas contribuições. Entendi. E isso ajuda muito. Para deixar bem claro, pessoal que está ouvindo, eu tenho, foi lá no escritório do Dr. Marcos, só falta 1 ano aí de contribuição. Então eu estou trabalhando, tenho 2 empregos, como é que é? Contribuição? Atividade concomitante, né? Então esse de 1 ano vai cair para 6 meses, porque eu contribuo 2 vezes. Não é isso que acontece? Não é isso, não é o tempo, né? Eu trabalhei 1 ano, eu não vou ter 2 anos, eu vou ter 1 ano. Mas na hora do cálculo de somar todas as contribuições, essa média vai aumentar. E aí naquela média aplica-se um coeficiente, um percentual, com base no tempo de contribuição, que vai ajudar na média do meu benefício, né, da renda mensal inicial. É por isso que precisa esse planejamento, porque o senhor falando aqui, eu imagino, eu me coloco na condição do trabalhador, porque eu também me interesso pelo tema, dá um nó na cabeça, porque é uma série de vertentes que fogem completamente daquilo que a gente acha que
Eu estava falando, doutor, estava vendo a minha simulação que fala, né? Uhum. Eu fiquei contente, pô, vou me aposentar cedo, mas não é bem assim, né? Tem a idade mínima para se aposentar, tem um tempo de contribuição. O tempo de contribuição e o cidadão não ter a idade mínima não significa que ele consiga se aposentar só com o tempo de contribuição, é isso? Não, nós temos visto, Weber, né, casos de homens e mulheres, enfim, a mulher com 30 anos de contribuição, dependendo da época, né, do período que ela alcança esse tempo de contribuição, o homem, 35 anos, ele ainda não consegue. Porque, por exemplo, a regra da idade mínima, nós estamos agora em 2025, né? Para a mulher é 59 anos, a idade mínima. Então, uma mulher hoje com 30 anos de contribuição e 59 anos de idade, ela se aposenta. Vai dar certo. Vai dar certo. O homem, 35 anos de contribuição e 64 de idade, se aposenta também. E 35 de contribuição com 52 anos, não dá. Não vai dar. Vai ter que Aí a gente vai ter que avaliar outras regras, né? Aí vem a regra do pedágio de 100%. E aí a gente tem que ver quanto tempo de contribuição ele tinha na data da reforma, o tempo que faltava para fechar. Tem essa treta aí? Tem. Então, por isso que são cálculos que são feitos, né? Então, o tempo de contribuição que ele tinha na data da reforma, ele vai ter que contribuir o dobro. Né? Então, por exemplo, ele tinha 30 anos na data da reforma, o homem. Para 35, faltam 5. Isso. Ele vai ter que contribuir 10 anos. Os 5 para completar os 35 e mais os 5 para fechar o pedágio de 100%. Esse pedágio de 50% e 100% não é o valor da aposentadoria, é o tempo que ele tem que contribuir a mais para fechar o tempo necessário. Esse é o Dr. Marcos Bússolo, meu amigo. Esse tempo necessário, o senhor ia concluir o seu pensamento, é o tempo que ele precisa, então, para fechar o tempo de contribuição. A regra do pedágio de 50%, essa é interessante. Na data da reforma, o homem tinha que ter 33 anos, faltava 2 para fechar 35. Ele vai contribuir os 2 para 35 e mais 1, que é o 50%. Essa regra é interessante, essa regra agiliza muito, tá? Essa regra agiliza a aposentadoria e não importa a idade. Não importa a idade, a regra do pedágio de 50%. Então, um exemplo aqui, o teu caso. Daqui a pouco a gente tem que ver lá na data da reforma se tu tinha 33 anos. Não sei se tinha, né? Enfim. Eu tenho essa carinha de 20, mas é muito comum. Talvez um pouquinho mais. Mas né, é uma regra interessante. Essa regra agiliza muito. Aí, por exemplo, o pessoal que consegue buscar um tempo rural, um tempo especial, isso elastece o tempo, né? Estica o tempo, né? A gente fica muito contente também quando consegue recuperar aí um tempo rural, atividade especial, você consegue fazer a conversão ali, né? Enfim, em resumo, assim, realmente só com um planejamento não é aquele trabalho, aquele serviço que você faz ele atendendo a pessoa na hora, não. Nós fizemos um atendimento prévio, onde você vai coletar todas as informações. Agora aguarda aí uns 15, alguns dias, né, que é um prazo que eu preciso para fazer todo esse levantamento, todos esses cálculos, para poder passar um parecer para a pessoa. Dr. Marcos Bússolo, no quadro Simplificando a Previdência, para você, meu amigo, que está ouvindo aí o programa, planeje-se, faça o planejamento previdenciário, porque, como eu falei, é um vapor, passa rapidinho, parece que foi ontem que comecei a trabalhar, na época já podia, né, com 14 anos de idade. Aliás, no dia do meu aniversário, eu fui fazer a minha carteira de trabalho, dia 29 de setembro, fui lá, completei 14 anos, lembro que a moça que me atendeu ali até fez uma brincadeira com relação ao aniversário, e aí já comecei a contribuir. Hoje mudou um pouquinho, então a regra que se aplicava para a minha geração, a geração 78, não é a mesma regra que se aplica para a geração 2000. Muda bastante, tem bastante regrinha, por isso que você precisa fazer um planejamento previdenciário. Mas o Dr. Marcos Bússolo não vai embora, vai tomar um cafezinho ali da Salete, vai aquecer o coração e daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Dr. Marcos Bússolo, vamos lá, dona de casa. Essa tem que se... O jornalismo diz assim, não se dá exemplo próprio, mas eu preciso dar. A minha mãe, né, graças a minha esposa, ela teve esse insight aí, começamos a pagar 16, 17 anos. E aí papai faleceu, né? Ela ficou com a pensão do papai e agora há pouco tempo saiu a aposentadoria dela, tá
feliz da vida, com uma renda, enfim, mas se não houvesse esse planejamento anteriormente, provavelmente a velhinha hoje ia estar passando dificuldade, né? Esse exemplo é muito interessante, Heber, porque assim, a gente fala das donas de casa, o estudante, uma pessoa que está em dificuldade de trabalho, de trabalhar, tem um problema de saúde, não tem ali a qualidade segurado, ela pode voltar a contribuir, ela pode contribuir, até deve contribuir. Existe a possibilidade do contribuinte facultativo. Veja, né, nós falamos aqui dos empregados, o empregado, a própria empresa já faz o recolhimento. É obrigatório a empresa fazer esse recolhimento, não é obrigação do empregado. O empregado nem se preocupa com isso, né? O autônomo, ele mesmo tem que fazer os seus recolhimentos. E a dona de casa, como é que ela vai contribuir? Tá, mas eu trabalho em casa. Trabalho em casa, é um trabalho, ela tem o direito de fazer a sua contribuição também, como facultativo. Ah, mas vai pagar um valor muito alto? Não necessariamente, ela pode pagar como facultativo com base no salário mínimo, inclusive numa alíquota reduzida, que a gente fala que é um valor um pouco menor. A alíquota completa é 20%, ela vai pagar como 11% sobre o salário mínimo. Então reduz praticamente a metade da contribuição. O estudante, a pessoa que tem um problema de saúde, enfim, então essa contribuição vai garantir para ela uma aposentadoria, depois de 15 anos de contribuição, completando a idade, 62 anos, ela vai se aposentar. Né? E o mais interessante que nós conversávamos aqui também, isso também protege os dependentes. Quem são os dependentes? O cônjuge, que é o esposo, esposa, companheiro, companheira, os filhos, né? Enfim, uma possível guarda que ela tenha. Então, esses dependentes também estarão protegidos com essa simples contribuição, que é uma estratégia também. Isso é muito interessante, esse cuidado as pessoas têm que ter. Então, que bom que vocês tiveram esse pensamento, né, porque às vezes as pessoas não lembram, a gente não lembra, os dias vão passando. Vou ficar 15 anos pagando isso aí. Cara, passa rápido, tá? Passa muito rápido. Vê, mano. Passa muito rápido e as pessoas pensam também, né? Não vale a pena contribuir para a Previdência. A gente sabe assim, né? Não vale a pena, mas o INSS, a Previdência Social aqui no Brasil, a gente costuma falar, ela comete muitos erros, sim, tem erros, né? Mas no final das contas, a gente diz, ainda é uma mãe. Porque o INSS, ele na hora da dificuldade, né, ou seja, na velhice, que é a aposentadoria, no momento de uma doença, de um problema de saúde, seja temporário ou, né, sem tempo para terminar, é a Previdência Social que te acolhe, que te salva. É verdade. A gente está falando das donas de casa, me veio aqui um insight. Existem muitas pessoas, homens e mulheres também. Era uma profissão mais exercida pelas mulheres, mas hoje já existem bastante homens também que trabalham com isso. São chamados diaristas. O pessoal vai lá, eu tenho um acordo contigo durante uma vez por semana, uma vez por mês, tu vai lá no meu apartamento, na minha casa, faz a limpeza. Essas pessoas também precisam estar atentas, né? Porque passa o tempo, elas trabalham, não contribuem, daqui a pouco chega a velhice, e aí? Sim, e nós não temos que pensar somente na aposentadoria. Temos que pensar, claro, na aposentadoria, na velhice, vai chegar, mas num infortúnio, né? Num problema de saúde, por exemplo. Malera, por exemplo, não consigo trabalhar. Se eu não tenho as contribuições mínimas que são exigidas, por exemplo, para um auxílio-doença, né, um afastamento temporário do trabalho, eu preciso ter no mínimo 12 contribuições. E o ideal é que essas contribuições elas ocorram antes de eu adquirir o problema de saúde. Porque se eu começar a contribuir depois de adquirir o problema de saúde, eu vou ter dificuldade lá no INSS. Na verdade, é o caso do cara paga o seguro depois que bateu o carro. Não vai rolar. Exatamente, esse é o exemplo. É a doença pré-existente que se fala, né? Aí eu vou ter mais dificuldade de conseguir esse auxílio. Eu vou ter que provar que essa doença se agravou. Então isso fica muito mais difícil. Então se eu já estou contribuindo, eu já tenho essa segurança, essa garantia. Então, muito bem lembrado, né? Interessante essa pergunta. O autônomo, o diarista, qualquer atividade que eu faça, trabalhe uma, duas, 3 vezes por semana, enfim, essas pessoas precisam também ir lá com o carnezinho laranja, encontra em qualquer livraria. Hoje, na própria internet, no site da Receita Federal ali, você imprime. Claro que tem que ter o cuidado de colocar o código ali de contribuição, né, o identificador correto,
né? Isso é possível de conseguir uma ajuda e depois a pessoa mesmo vai preenchendo, né? Mas é muito importante essa contribuição também para os diaristas nesses momentos de dificuldade. A gente nunca pensa nisso. Nunca, jamais. Mas só na hora que acontece é que a gente vai atrás. E aí a gente fica muito triste, assim, né? De ver a pessoa ali com problema de saúde e não conseguir o benefício. Aí não dá de culpar a Previdência, né? Uhum. Faltou planejamento, que é o Faltou tema do nosso... planejamento. É verdade. Doutor, como é que faz esse planejamento? O senhor consegue dar essa assistência? Sim, o planejamento ele é feito... não necessariamente tem que ser advogado para fazer o planejamento previdenciário. Você precisa se especializar. Então, um contador pode fazer, não precisa ser contador, advogado, qualquer pessoa pode fazer, mas é evidente que você tem que ter conhecimento de previdência social, né, do direito previdenciário, e existem sistemas de cálculo, é muito cálculo que é feito, né, não é simplesmente então somar ali o tempo, como eu falei. Um planejamento você consegue fazer assim, ele é muito abrangente, principalmente para quem não é o empregado de carteira assinada. O autônomo, né, o facultativo, o empresário. Ali você consegue diversificar os tipos de contribuição, seja pelo mínimo, seja pelo teto, seja por um valor fixo, você consegue fazer projeções. Então, o planejamento, você vai sempre buscando e criando ali hipóteses, né? Seja de tempo que falta, o valor desse benefício, quanto tempo eu vou ter que pagar ainda, o quanto eu vou investir, porque a gente pode fazer uma projeção futura de quanto que eu vou investir, né, de quanto que eu vou pagar, super possível, né, o quanto que eu vou pagar. Então, e aí essa contribuição, como eu falei, pelo mínimo, pelo teto, por um valor fixo, tudo isso é projetado. E aí eu consigo saber qual vai ser o meu ganho final, meu retorno final do meu investimento. Isso é muito interessante. Porque às vezes eu consigo saber quanto que eu vou investir para ter tal renda. Tá, mas será que eu preciso investir tudo isso? Porque semana passada nós fizemos um planejamento de um comerciante, né? E vimos uma possibilidade, ele paga pelo teto, ele quer se aposentar pelo teto, mas vimos uma possibilidade de fazer uma alteração de alíquota. Veja, uma alteração de alíquota. Ele é um engenheiro, né? E nós fizemos uma conta simples, eu e ele ali, eu mostrando o planejamento para ele, depois de finalizar, chamo no escritório, a pessoa vai lá e eu explico tudo, né? Eu encaminho antes, a pessoa vê com as dúvidas que tem. Nós fizemos uma análise, uma conta básica. Ele ia economizar com a mudança de alíquota mais de R$100 mil. Ele ficou assim, ele saiu feliz da vida, né? Parece absurdo, mas dependendo de uma alíquota que você modifica, você tem uma diferença absurda em economia. R$100 mil é muito dinheiro, né, cara? Então, assim, tanto em economia como em ganho. Às vezes você não vai economizar, né? Mas você pode, numa mudança nesse caso ali que eu falei, né, de uma contribuição passada, por exemplo, um investimento que a gente fala hoje, a gente não fala mais pagamento, é um investimento mesmo que a pessoa faz. Depois é um retorno, né? Muito cuidado, né, com esses investimentos, porque há casos que que não vale a pena também. Você tem que fazer conta, e é que tá, conta, cálculo. Tem casos que não vale a pena, né? Por quê? Você às vezes tem a possibilidade de pagar retroativo, mas você precisa de carência, que é a contribuição em dia. Então, essa contribuição passada, ela não é em dia. Às vezes a pessoa perdeu a qualidade de segurado, então ela já não é mais em dia, então ela só vai contar para tempo, não conta para carência. Então, mas pela análise que a gente faz, não, mas você precisa de carência, então não adianta pagar. Né? Então tem tudo isso, não adianta a pessoa, eu ouvi agora aqui, eu trabalhei lá atrás como autônomo, muito cuidado. Eu trabalhei como autônomo e eu fiquei 2, 3, 5 anos sem pagar. Eu quero pagar essa guia. Cuidado, faz um cálculo antes para ver se realmente vai servir essa contribuição lá atrás. Por isso que você precisa de um advogado muito bem instruído. Dr. Marcos Bússolo está aí, doutora Charlene também. Eu tenho certeza que eles podem te ajudar. Sim. Procura lá no escritório, fica aqui na praça, né? Vai lá, bate na porta, lá, agenda. Eu tenho certeza que o Dr. Marcos vai dar uma atenção para você. Obrigado, viu, doutor, por ter vindo aqui agora já. Muito bem, muito obrigado também.
Quero agradecer o espaço e dizer para as pessoas mais uma vez, né, como eu falei no início, né, a gente planeja faculdade, planeja casamento, mas deixe de planejar uma aposentadoria. Então vamos lá, vamos se atentar a isso, que com certeza vai ter retorno lá na frente e vai valer a pena. Muito obrigado. Até a próxima primeira segunda-feira do mês, 1º de setembro. Aí um outro tema a gente aborda aqui. Lembrando que o Dr. Marcos e a doutora Charlene, diariamente, em versões reduzidas, tem o quadro Simplificando a Previdência aqui no Jornal do Guarujá, em 3 edições. 7 da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde. Valeu, doutor. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Muito bem.